O Sérgio Monteiro não pôde estar presente devido ao mau tempo. O avião dele, que partia de Madrid, em chegada à 1 da tarde, acabou por não partir, ou seja, ele está preso em Madrid ainda, pelo que nós vamos dar início à sessão. Nós temos aqui a doutora Teodora Cardoso, Presidente do Conselho de Finanças Públicas desde a sua fundação. Portanto, o tema da conferência será, de qualquer modo, abordado na sua íntegra e desejo, então, muito boa conferência a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Só uma precisão relativamente ao Dr. Sérgio. Ele está, foi dito que estava preso. Às vezes temos cuidado com essa palavra, não é? Está retido em Madrid. Bom, vamos iniciar uma sessão com a Sra. Doutora Teodora Cardoso, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, desde a sua fundação, em 2011, mas ela não está aqui propriamente como alguém com ligação ao Conselho de Finanças Públicas. Isto não tem nada a ver com as finanças públicas. Não é? Às vezes tem pelo peso que gera no Orçamento de Estado, quando há complicações na banca. Mas, tirando esse aspecto, a Sra. Doutora está aqui pelo seu passado, e um passado riquíssimo, na ligação à banca, como técnico, com responsabilidades, portanto, no Banco de Portugal, e também consultora de banca privada. Portanto, é sobre todo esse conhecimento, não é, da data da atividade bancária, que temos aqui a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, mas por via desse seu conhecimento profundo, e que de certeza nós vamos gostar imenso da maneira como nos vai apresentar esta evolução do setor bancário em Portugal. Depois, como sabem, no final, poderão colocar algumas questões à Sra. Doutora Teodora Cardoso. E muito obrigado, Sra. Doutora, pela sua presença aqui na Faculdade de Economia. Ora então, boa tarde. Também muito obrigada pelo convite. É sempre interessante falar para estudantes. Como foi dito, eu já deixei de estar no setor bancário há alguns anos, desde 2012, mas de facto acompanhei ao longo de muitos anos o que se passou nessa área. Isto precisava de ser mudado. Quem é que... Passo. Ainda mais. Pronto, ok. Portanto, eu tinha preparado isto para uma apresentação relativamente curta, mas que tem muito material, portanto, pode dar para tentar cobrir a ausência do outro orador. Achei que era importante começar por este tema, que é o papel da finança. No fundo, para que é que isto serve? Nós temos levado, nos últimos anos, a ouvir falar dos bancos como, de facto, os tais que absorvem fundos do Estado, cometeram muitos erros e às tantas já se desconfia, mas afinal, para que é que eles servem? Mas, de facto, o que acontece é que a finança em geral, portanto, o sistema financeiro, mas que em Portugal é predominantemente constituído pelos bancos e os seguros são uma história diferente, de que eu não irei falar, mas, de facto, no lado do crédito é dominado completamente pela banca. O ponto, para mim, mais importante do papel da finança é que ela lida com o futuro, mas atua no presente, mas com vista a resultados futuros. Resultados que não estou a dizer resultados no sentido estrito dos lucros dos bancos, mas das atividades que promove e da forma como o seu papel, no fundo, se vai refletir na economia de um país. Nesse ponto, como eu disse aqui, ela assemelha-se de alguma maneira à inovação tecnológica.
que também, no fundo, se vai refletir quando se inventa qualquer coisa, não se sabe exatamente o que aquilo vai dar e depois a prática é que vai definir o que é que efetivamente vai acontecer. Mas há uma importante diferença. A Finância não inventa nada, o que ela faz é financiar aquilo que outros inventam, que outros promovem, em que outros tomam iniciativas. Além disso, ela também financia coisas a mais curto prazo, financia as necessidades de tesouraria das empresas, financia a aquisição de bens de consumo dos consumidores, mas ao mesmo tempo financia o investimento, financia a manutenção dos equipamentos e financia o investimento dos particulares. Ora, os bancos fazem tudo isto, financiam estas grande diversidade de coisas à base de recursos que são essencialmente depósitos dos forradores, e esses depósitos têm uma característica, são muito líquidos. Como sabem, quer dizer, muitos são depósitos à ordem, que nós movimentamos conforme nos dá jeito, mas mesmo os próprios depósitos a prazo são sujeitos a grande liquidez. Quer dizer, os bancos podem não permitir imediatamente a mobilização de um depósito a prazo, mas se o detentor do depósito precisar dele, normalmente com um pré-aviso e com alguma penalização na remuneração, o depósito pode ser mobilizado. Portanto, aqui há um problema, que é um problema típico da banca, que é o da transformação de maturidades. Ele tem recursos que são recursos de curto prazo e tem aplicações que, em grande medida, são de médio e às vezes mesmo de muito longo prazo. Daí que isto envolve um risco. E envolve um risco que exige que os bancos sejam capazes, para já, de avaliar as aplicações que fazem e de contar que elas são efetivamente, que a dívida é servida, digamos assim, que recebem as amortizações e os juros que lhes competem e que, simultaneamente, do lado dos seus recursos, têm forma de financiar as aplicações que fazem. Onde é que ele está? Pode mudar. Esta afetação dos recursos dos bancos a operações de financiamento, seja das empresas, seja de particulares, têm um papel muito importante no próprio funcionamento e no desenvolvimento da economia. Porque, normalmente, os investidores, as empresas e mesmo os particulares, quando precisam, por exemplo, de adquirir uma casa, não têm os fundos necessários para o fazer, têm que recorrer ao sistema bancário. E o sistema, se fizer bem esta afetação dos recursos que recolhe junto dos aforradores às aplicações que faz em termos de investimento, contribui para o desenvolvimento económico. Mas, como eu disse, isto envolve a tal transformação de maturidades e tudo isto envolve um grande risco, porque quando se financia um investimento, nunca se sabe exatamente o que é que ele vai dar, é preciso ser-se capaz de avaliar as probabilidades desse investimento e, efetivamente, ser rentável. Se for rentável, é bom para o banco e é bom para a economia, e se não for, o banco tem um prejuízo que vai ter de cobrir por outras formas.
Daí, por exemplo, que seja tão importante o capital dos bancos, porque o capital é o único recurso dos bancos que não é líquido e que tem que estar apto a suprir os prejuízos que os bancos eventualmente façam. Nos últimos tempos, estas coisas complicaram-se enormemente, porque mesmo quando eu comecei a trabalhar, que já foi há muitos anos, os bancos funcionavam fundamentalmente no curto prazo. E mais do que isso, eram mesmo restringidos no tipo de aplicações que podiam fazer. Eles podiam financiar empresas a curto prazo, a médio prazo, na melhor das hipóteses, mas, por exemplo, os bancos comerciais, que eram os que se financiavam predominantemente com depósitos, não podiam financiar crédito à habitação. Havia 2 únicos bancos que financiavam crédito à habitação, que era a Caixa Geral de Depósitos e o Crédito Predial Português, que tinham acesso a outro tipo de fundos e que eram, por isso, chamados instituições especiais de crédito, não eram bancos no sentido estrito da palavra. Isto que acontecia também não se envolviam normalmente no mercado de capitais, em operações do mercado de capitais. Isto mudou completamente no final da década de 90, a partir dos Estados Unidos. Tudo o que se passa na banca começa nos Estados Unidos. Sejamos, para já, claros a esse respeito, para o bem e para o mal. E os Estados Unidos, que tinham este tipo de regulamentação, portanto, a diferenciação entre os bancos e as instituições que funcionavam no mercado de capitais, resolveram, nessa altura, alterar essa legislação e abrir aos bancos as aplicações no mercado de capitais, no crédito à habitação, etc. E isto, de facto, deu origem a um grande aumento, exatamente, do tal risco envolvido na transformação das maturidades e na própria atividade de avaliação de operações, em que, por exemplo, se tornou muito mais importante ser capaz de avaliar a evolução dos mercados de capitais, que no nosso caso nunca foi grandemente importante, mas nos Estados Unidos é importantíssima e que deu origem a evoluções, inclusivamente, de natureza tecnológica ao nível das tecnologias de informação, sobretudo. Isto, como disse, ocorreu em final da década de 90, coincidiu com um período de grande expansão da política monetária, portanto, criação de liquidez pelo Banco Central, que vai alimentar os recursos dos bancos, e as técnicas de avaliação das operações, e nomeadamente das operações do mercado de capitais, tornaram-se técnicas matemáticas altamente especializadas. Houve um período ao longo da década de 2000 em que os principais engenheiros nucleares e matemáticos que saíam das universidades dos Estados Unidos iam para o sistema financeiro. Não iam trabalhar nem na energia nuclear, nem nas matemáticas noutras áreas. Ia tudo para o sistema financeiro. E aqui nasceu um dos grandes problemas. E esse grande problema consistiu em que estas pessoas eram altamente especializadas em matemática, mas não percebiam nada das aplicações económicas dos títulos que aquelas coisas representavam. Isto para eles não lhes dizia nada. O que eles tinham era o quê? Tinham informação quantificada, porque os mercados de capitais, desde há muitos anos, que têm cotações diárias e havia registros disso, os computadores, entretanto, tinham-se desenvolvido também muito e, portanto, permitiam trabalhar esta informação. E estes produtos tornaram-se em verdadeiros produtos de alta matemática, que os gestores bancários não entendiam de todo.
Quer dizer, nem os gestores bancários, nem os clientes que os compravam, nem sequer as agências de rating que os qualificavam. Portanto, isto deu origem a que houvesse uma enorme expansão de mercados de capitais e da avaliação dos títulos. Há um artigo que eu me lembro de ter lido já a seguir à crise, de um destes técnicos que trabalhou para a Moody's, que é uma agência de rating, que dizia, a propósito da avaliação dos créditos à habitação, que eles tinham trabalhado com números para 10 anos, para um período de 10 anos, em que os preços das casas nos Estados Unidos nunca tinham descido, tinham sempre subido. Portanto, partia-se do pressuposto de que aquilo subia. E quando elas começaram a descer, ele dizia que aquilo para eles era como se tivessem trabalhado com dados do clima do Havaí para preverem o clima do Alasca. Portanto, não houve nada ali que batesse certo, mas que permitiu que os bancos tivessem expandido enormemente a sua atividade e o risco que tinham assumido, de tal maneira que isto durou cerca de 10 anos, correu tudo muito bem, até ao dia em que, e isto nunca se sabe quando é que um dia destes chega, mas até ao dia em que os bancos começaram a desconfiar uns dos outros. E começaram a desconfiar uns dos outros quando primeiro houve um grande banco americano, o Bear Stearns, em abril de 2007, que ficou sem possibilidade de cumprir as suas obrigações. Foi integrado noutra, etc., aquilo, mas começou a surgir a dúvida quanto, de facto, ao valor dos ativos que aqueles bancos detinham, que se tinham valorizado devido à valorização do mercado de capitais. Quando chegou a agosto de 2007, salvo erro foi no dia 9 de agosto, que ficou famoso nos mercados financeiros, os mercados interbancários congelaram. Os bancos deixaram por aí simplesmente de emprestar dinheiro uns aos outros. E, como acontece no sistema bancário, eles de facto precisam de se refinanciar constantemente, e quando o mercado interbancário fecha, o sistema bancário fica congelado, ele próprio. É claro que aí entrou o Banco Central a refinanciar, a coisa parecia mais ou menos encaminhada, mas os problemas não ficaram resolvidos, foram continuando a acumular-se. Os mercados de capitais, entretanto, iam continuando a valorizar-se. E o passo seguinte, que deu origem realmente à debacle completa, foi em outubro de 2008, com a falência do Lehman Brothers. O Lehman Brothers era um banco americano de investimento, não fazia crédito de curto prazo, nem tinha propriamente recursos de curto prazo, a não ser os interbancários, mas com a evolução dos mercados de capitais, que entretanto tinham começado a desvalorizar-se, e com a acumulação de riscos que eles tinham ido sempre alimentando, o Lehman Brothers ficou insolvente. E aí houve uma grande decisão das autoridades americanas. Havia a possibilidade de o salvar, como já tinha sido feito com o Bear Stearns, que era mais pequeno, ou de o deixar falir para servir de exemplo. E optaram por deixá-lo falir. E o exemplo foi extensivo ao mundo inteiro, porque a partir daí ninguém mais confiou em ninguém. Portanto, isto foi a história para trás, que aparentemente não tinha nada a ver connosco, porque nós
tínhamos pouco ou nada a ver com o mercado de capitais americano, mas que nos foi... é preciso mudar o slide. Que nos atingiu indiretamente, e é a parte que mais nos interessa, é perceber porquê. Ora bem, nós tínhamos tido um período de grande expansão do crédito, tínhamos começado na década de 70, ao tempo da Revolução do 25 de Abril, com enormes carências de toda a espécie, nomeadamente carências de investimento em capital humano, de infraestruturas, etc. Muito fraca capacidade de financiamento. Tínhamos uma taxa de poupança das famílias alta, mas como o rendimento era baixo, o que a poupança não dava para muito, comparativamente com as necessidades de financiamento que tínhamos. E nesse período, até aderirmos à União Europeia, o nosso acesso a financiamento externo era limitadíssimo. Não tínhamos capacidade de nos financiar nos mercados internacionais, que não acreditavam na nossa capacidade de servir essa dívida. Com a integração à União Europeia, as coisas começaram a mudar. Mudaram também no sistema bancário, com a abertura ao setor privado, vieram uma série de bancos estrangeiros para Portugal, a atividade bancária desenvolveu-se muito, e tudo isto veio então a conhecer realmente a grande aceleração com a entrada na moeda única. Porque mesmo depois de estarmos na União Europeia, tínhamos muito mais acesso a crédito externo, mas nós continuávamos a ter uma política de desvalorização do escudo. E essa desvalorização do escudo refletia-se num custo muito elevado do crédito externo, não só muito elevado, mas ainda por cima um bocado volátil, porque dependia das taxas de câmbio. Portanto, o setor privado não recorria de todo ao crédito externo, o que mudou completamente com a moeda única, porque a partir daí, por um lado, os bancos ficaram com acesso ao mercado interbancário europeu, portanto com um pool de fundos incomparavelmente maior do que tinha o mercado interbancário português, que vivia apenas dos excedentes de liquidez dos bancos nacionais. E, por outro lado, deixava de haver risco de câmbio. Portanto, o custo passava a ser um custo a priori conhecido. Portanto, isto alterou enormemente, pode mudar o slide, alterou enormemente a maneira como os bancos funcionavam, permitiu-lhes aumentarem muito o seu ativo, o estoque de crédito ao setor não monetário, que basicamente, portanto, o setor não monetário inclui o Estado, as empresas e os particulares. Os bancos, nesta altura, financiavam muito pouco o Estado, porque esse é que se financiava no mercado de capitais, o total do crédito ao setor não monetário em 97 era de 95% do PIB e em 2010 tinha ultrapassado os 200%. Portanto, estão a ver que em pouco mais de 10 anos o volume de crédito relativamente ao produto, ao rendimento gerado na economia, mais do que duplicou. E uma grande parte disto foi financiado por recursos do exterior. Aquele gráfico está pequenino, mas em 97 os recursos do exterior, e 97, portanto, já estávamos há 12 anos, 11, 12 anos na União Europeia, mas os recursos do exterior nos bancos ainda eram só 25% do total do ativo.
Em 2006 já eram mais de 40%. Portanto, houve aqui um grande aumento dos recursos do exterior e, em contrapartida, não bem em contrapartida, mas porque esse não aumentou de maneira nenhuma da mesma maneira, o que encolheu foi o capital dos bancos. O capital dos bancos, por causa das regras, que entretanto, mais uma vez, os Estados Unidos tinham tido nisto uma grande influência. Os Estados Unidos tinham desregulado muito o sistema a vários níveis e uma das coisas, aliás, o Alan Greenspan, que foi o governador do Banco Central americano durante toda a década, dizia que não havia melhor juiz da solvabilidade de um banco do que o seu próprio Conselho de Administração e os seus próprios acionistas. Portanto, eles é que deviam ser capazes de avaliar o que é que era o risco do banco e a necessidade de capital do banco. Portanto, permitiu-se aos bancos terem modelos específicos deles de avaliação do risco. Não era para todos os bancos, isto tinha que ser aprovado pela entidade de supervisão, mas de qualquer maneira houve uma larguíssima aprovação desses modelos que deram origem realmente a que o capital dos bancos, em percentagem do total do ativo dos bancos, diminuísse ao longo de todo esse período em que precisamente eles estavam a aumentar de facto o risco. Nós aí seguimos as regras internacionais e, portanto, o capital dos nossos bancos também se manteve, basicamente, e portanto, a percentagem do ativo reduziu-se consideravelmente. Portanto, nós, nesta fase, acompanhámos essencialmente a evolução internacional em matéria de regulação, com uma diferença, é que tivemos, relativamente a outros países, um crescimento muito maior da atividade do sistema bancário devido à capacidade de acesso a fundos que antes não tínhamos podido aceder através do sistema do mercado interbancário europeu. Pode mudar. Isto foi a nossa evolução foi tão semelhante à internacional que no final de 2006, durante o ano de 2006, o FMI fez para Portugal um exercício que eles fazem todos os anos para vários países, de vez em quando para cada país, que eles chamam o Financial System Stability Assessment. É uma avaliação muito detalhada e muito em profundidade do sistema financeiro de cada país. Eles analisam a contabilidade dos bancos e vão ver tudo e mais alguma coisa. Quando finalmente publicaram em outubro de 2006 o resultado dessa investigação, concluem, isto está na internet, portanto vocês podem ver todo este trabalho, está todo disponível na internet, e eles concluem que o sistema financeiro português é sólido, bem administrado, ou bem gerido e competitivo. As vulnerabilidades de curto prazo parecem contidas. Fizeram um exercício de stress test para mostrar isso. E a única coisa que eles aqui punham, a única dúvida, tinha a ver com os fundos de pensões dos bancos, porque os bancos tinham um sistema de pensões próprio e tinham fundos de pensões que estavam investidos em títulos e, portanto, aí havia uma sensibilidade do valor desses fundos que, se desvalorizassem, obrigavam a custos adicionais dos bancos. Portanto,
esses fundos tinham uma sensibilidade ao mercado de ações. Era a única dúvida que eles nesta área. A médio prazo, diziam que havia uma concentração elevada do crédito ao setor empresarial e de particulares, e que isto podia tornar-se mais importante se o pouco crescimento da atividade económica se mantivesse. Mas não era nada assim de grande preocupação, e até concluíam que os bancos parecem gerir adequadamente os riscos envolvidos no seu crédito, no seu recurso substancial ao crédito externo. Portanto, estamos em fim de 2006, ou seja, há alguns meses de começar, de facto, a crise, embora depois o desenrolar dela viesse a ocorrer um pouco mais tarde. Podem mudar. Portanto, o que é que isto deu para o sistema bancário português? Primeiro, o tal crescimento que o fundo dizia que era pouco significativo, passou a ser de crescimento. E, portanto, tivemos aqui um problema muito forte de risco de crédito a concretizar-se quando muito do financiamento que os bancos tinham feito à economia se tornou menos ou nada rentável devido à crise. Um caso importante aqui era, e que esteve muito relacionado e que, quanto a mim, foi uma das grandes causas de vulnerabilidade da economia portuguesa e não só da banca, foi que nós tínhamos investido muito fortemente os fundos a que tivemos acesso no setor da construção e do imobiliário. O setor da construção e do imobiliário tem grandes vantagens de curto prazo. Primeiro, emprega muita gente, inclusivamente pouco qualificada, mas também emprega gente qualificada e gera, portanto, rendimento de uma maneira muito rápida. Quer dizer, não temos que ficar à espera de vários anos até que a empresa produza qualquer coisa que seja de facto rentável. Os bancos tinham inicialmente financiado muito o setor da construção e também o do imobiliário, embora quando chegamos à crise os bancos já estavam a cortar bastante na exposição ao setor da construção. Já estavam preocupados que o setor não ia poder continuar a crescer da mesma maneira. Mas, em compensação, estavam ativíssimos no imobiliário. O crédito à habitação tinha-se tornado numa espécie de commodity. Era aquilo em que os bancos ganhavam dinheiro, mas ganhavam muito pouco em cada empréstimo, porque a própria concorrência tinha levado a reduzir extremamente os spreads no crédito à habitação, que ainda por cima eram créditos indexados à Euribor. A Euribor representava o custo de fundos no mercado interbancário. Quando o mercado interbancário fecha, a Euribor deixa de fazer sentido. E eles, mesmo sobre a Euribor, tinham uma taxa muito pequenina. Como a taxa era pequenina, como o spread era pequenino, a maneira de ganhar dinheiro era emprestar mais. Isto deu origem a uma coisa que foi a proliferação de agências bancárias. Os bancos que no passado até tinham feito uma grande redução de agências bancárias, exatamente para controlar custos, nesta altura voltaram a expandir a rede, ou seja, aumentaram os custos. Quando são apanhados pela crise, o que é que lhes acontece? Por um lado, acontece o que tem ali, aquela linha a subir, que são os créditos mal parados às empresas. O crédito à habitação
como veem também na linha amarela, os créditos, foi um crédito que se manteve bastante sem problemas. As pessoas, efetivamente, e aí tinha havido cuidado, apesar de tudo, no financiamento, ser financiamento, sobretudo da primeira casa, de haver garantias para quem tinha mais dúvidas quanto à sua solvabilidade a prazo. E, portanto, efetivamente, não houve um grande aumento do crédito mal parado na parte do crédito à habitação. O que houve foi uma perda de rendibilidade, porque quando eles perderam o acesso aos mercados interbancários, tiveram, e a primeira fase que seguiu à crise foi essa em Portugal, tiveram que ser muito mais agressivos na atração de depósitos. Ou seja, tiveram que pagar os depósitos mais caros. E, portanto, a taxa do Euribor, que já não deixava de ser representativa do custo dos fundos e passava mais a ser a taxa dos depósitos, que era superior. Como o spread era em relação ao Euribor e era baixinho, isto deu, se não perdas de rendibilidade e às vezes mesmo prejuízos. Por outro lado, nas empresas, havia o problema da grande concentração na construção e no setor imobiliário também, que evidentemente entrou em crise aberta. E, portanto, aí os créditos mal parados aumentaram muito. Mas não era só isso. Quer dizer, no fundo, a avaliação do crédito sempre tinha sido feita muito com base no curto prazo e naquilo que estava a dar, digamos assim. E aqui, infelizmente, não é um problema que tenha acabado. Os bancos, e eu tive essa experiência, os bancos, pelo menos alguns, procuraram ser muito mais cuidadosos na avaliação do crédito às empresas. Mas com base em quê? A nossa informação económica, microeconómica e setorial é muito fraca. Já era nessa altura e continua a ser. Nós estávamos muito concentrados, e ainda continuamos a estar, muito concentrados na macroeconomia, quanto é que cresce o PIB, quanto é que não cresce o PIB. E lá de onde é que vem o PIB? Desde que o PIB cresce, nós estamos satisfeitos. E, entretanto, ao longo deste período da década de 2000, em parte graças a tudo isto, a economia tinha perdido competitividade e, portanto, tinha perdido acesso ao mercado externo, tinha perdido competitividade no mercado externo. O setor exportador estava também em crise. E os bancos, apesar de tudo, sempre financiaram mais o setor exportador, mas não havia procura porque o próprio setor não estava bem. Portanto, há aqui uma culpa múltipla, digamos assim, deste financiamento às empresas, e há outra culpa que é mais múltipla, não é bilateral, que é o financiamento às empresas públicas. Para os bancos, o financiar as empresas públicas era um negócio ótimo. Porque quais eram as empresas públicas? Eram as empresas de transporte, era a RTP, era a TAP, era essa gente. Ora, os bancos sabiam que o Estado, em princípio, não vai parar nem os comboios, nem os aviões, nem sequer a televisão. Portanto, se aquilo não tivesse dinheiro para pagar a dívida, o Estado pagava. Não havia uma verdadeira garantia pública. Uma garantia explícita não existia, mas havia uma garantia implícita em que toda a gente confiava. Portanto, se eram empresas públicas a pedir dinheiro, os bancos ficavam encantados e emprestavam. E essas empresas, é claro que também entraram em crise como as outras, e depois o Estado também entrou em crise. Portanto, tudo isto se conjugou
com a crise internacional, que esteve na origem disto de duas maneiras. Por um lado, porque desencadeou uma crise económica, e por outro lado, porque tinha ajudado a que o setor bancário evoluísse desta forma, que foi ampliada em Portugal por efeitos específicos nossos, nomeadamente a moeda única, que não é culpa da moeda única, é culpa de como nós abusamos. O facto de termos financiamento era positivo, porque nós de facto precisávamos de investir, mas tínhamos que decidir era investir onde e como. E aí, quando há muito dinheiro, a escolha começa a ser bastante mais livre. Bom, portanto, pode mudar. Com isto, criou-se uma enorme vulnerabilidade da economia, que se traduziu, por um lado, no enorme aumento da dívida externa que nós tivemos ao longo, precisamente, da década de 2000. Este gráfico começa em 2000 e este primeiro pico é 2010. Portanto, mostra como é que, durante aquela década, a dívida externa cresceu. E esta dívida externa, o que é que financiava? Basicamente, os bancos e o Estado. Os bancos, por seu turno, financiavam o setor privado. Portanto, o setor privado não estava diretamente endividado ao exterior, estava endividado aos bancos, eles próprios endividados ao exterior. No meio de uma crise internacional, quando a economia, durante a década toda de 2000, tinha crescido muito pouco e tinha mostrado uma grande instabilidade. Andámos sempre às voltas com o orçamento, com o processo de déficit, o procedimento de déficits excessivos, ora entrávamos, ora saíamos, e isto causou perturbação na atividade e no crescimento económico. Por outro lado, o endividamento, portanto, tinha crescido enormemente num período em que agora toda a gente estava em crise e estava a ser, finalmente, muito mais atento do que alguma vez tinha sido antes ao risco de crédito. Toda a gente agora olhava para o risco de crédito e Portugal era um risco evidente, muito endividado e sem capacidade de fazer crescer a economia. Claro que agora nós aqui tivemos o reverso da medalha, quer dizer, agora o crédito externo, por exemplo, no caso dos bancos, o financiamento do mercado interbancário desapareceu em meses, porque era financiamento basicamente no máximo a 6 meses, o crédito, o mercado interbancário funciona no muito curto prazo. Depois havia bancos que já tinham conseguido algum crédito a um prazo ligeiramente mais longo, mas nunca acima de 2 anos. Portanto, ao fim de 2 anos, praticamente, o financiamento externo aos bancos tinha desaparecido e a grande massa desapareceu nos primeiros 6 meses. É claro que os bancos, como eu disse, fizeram esse esforço de aumentar os depósitos e conseguiram, durante 2 anos e tal, os depósitos no sistema bancário aumentaram muito, à conta de custos mais elevados para os bancos e, portanto, de prejuízos. E os bancos tinham seguido as regras internacionais, pelo menos aproximadamente, em matéria, pode passar para o outro, em matéria de capital. Portanto, tinham pouca capacidade de acorrer a esses prejuízos pela via do capital. Depois, a gente sabe a história, quer dizer, o crédito foi muito cortado, em particular o crédito às empresas, e foi cortado e depois também a procura de crédito baixou muito. Mesmo com taxas de juros mais baixas, não havia crédito
É claro que o crédito repercutiu-se na atividade económica e, portanto, aqui cria-se um círculo vicioso. Depois, há uma outra coisa que é característica nossa, mas nesse aspecto é muito portuguesa. Nós, quando estamos em crise, ficamos sempre à espera de que as coisas melhorem. Há duas atitudes nestas situações. Uma é atacar a sério. Quer dizer, bom, mas se ataca, nomeadamente, suponham que o Banco de Portugal, nesta altura, tinha exigido mais capital aos bancos. Primeiro, eles conseguiam arranjá-lo, grande dúvida. Segundo, se não conseguiam arranjá-lo, tinham que reduzir o ativo para manterem o rácio de capital. Ora, o impacto que tinha na economia era agravar ainda mais a desaceleração da economia. Podia, a prazo, ajudar a resolver o problema, mas no curto prazo, agravar. Nós aí optamos sempre por esperar que as coisas melhorem. Isso é o nosso remédio é basicamente haver complacência nestas coisas. E a complacência, quando a crise é de curto prazo, até funciona. Mas quando a crise se vai prolongando no tempo, começa a ser um grande problema. E o grande problema, basicamente, que leva a que os bancos, que eles próprios, pelo menos alguns, também partilham desta posição de que não, é melhor tentar aguentar isto, porque depois a seguir a crise desaparece e os problemas resolvem-se, vão arranjando esquemas para ultrapassar a crise no curto prazo e vão se enterrando cada vez mais. Isto não aconteceu com todos, aconteceu com alguns, que nós agora conhecemos, e por outro lado, todo o nosso sistema, nomeadamente o sistema de supervisão, tinha-se acomodado muito à facilidade dos anos 2000 e não tinha tomado em conta uma coisa que, entretanto, se tinha passado e que eu já referi, que foi a enorme complexidade que estas coisas tinham adquirido. A possibilidade, uma coisa eram os bancos aqui dentro do retângulo, outra coisa eram bancos inseridos na economia global, a poderem fazer transações que eram muito mais difíceis de captar e de perceber e que envolviam também riscos completamente diferentes. Isto levou muito tempo, para já leva tempo, tecnicamente, a ter-se consciência disso e depois a conseguir ter os meios para acompanhar e para controlar. E como tudo estava a correr bem, não houve, de facto, um esforço muito grande. Por outro lado, como eu já disse, os requisitos de capital tinham sido muito aliviados e agora, exatamente, o que é preciso é corrigir tudo isto. E ainda estamos a fazer isso, e ainda vamos estar durante muito tempo. Isto não se resolve de um dia para o melhor. Eu diria que vamos estar para sempre, porque estas coisas estão sempre a mudar e, portanto, é preciso serem sempre acompanhadas. Mas mesmo o primeiro movimento a nível de regulação e supervisão e, nomeadamente, dos requisitos de capital, isso foram aumentados muito rapidamente. A dificuldade estava em os bancos conseguirem obter esse capital e este problema permanece e continua e vai continuar porque, entretanto, todo o setor bancário, não só em Portugal, mas em geral, tinha crescido mais e tornou-se muito menos rentável. Ora, um setor que é pouco rentável e que anda à procura de capital tem dificuldade em o arranjar. É
basicamente uma situação que é bastante generalizável. E aqui é que valia a pena, provavelmente, ser mais ativo, foi o caso dos americanos, ser mais ativo na correção do sistema, porque também conseguiram mais rapidamente depois recuperar o capital do que se conseguiu, por exemplo, na Europa. Depois há uma outra coisa que é a chamada supervisão macroprudencial. O que é isto? É a supervisão que não olha só para os rácios dos balanços dos bancos, mas olha para a ligação entre os bancos e a economia. Se, por exemplo, tivesse havido mais trabalho nessa área, ter-se-ia visto que os bancos estavam a concentrar-se mais na habitação, na construção, em setores que iam ter problemas e, por outro lado, provavelmente também na competitividade da economia e nessas áreas. Isso, entretanto, mudou e tem, aliás, várias facetas, é complexo, não está ainda completamente em vigor, ou melhor, não se pode dizer que esteja em vigor completamente, há uma série de princípios que estão a ser adotados, mas a maneira como eles vão intervir, o efeito até que vão produzir, ainda está muito no começo. Ainda não se pode dizer que aqui está a solução, mas é pelo menos uma parte da solução. Para perceberem melhor a supervisão macroprudencial, o instrumento importante em Portugal é ler uma publicação do Banco de Portugal que sai de 6 em 6 meses e que eu acho que é pouco consultada e devia ser muito mais, que é o relatório de estabilidade financeira. Está no site do banco, sai em maio e em novembro e trata de todos estes aspectos de regulação macroprudencial. E depois há o ponto da supervisão comportamental, para evitar que os bancos andem, por exemplo, a vender os tais ativos tóxicos às pessoas como se fossem depósitos. E isto também não é nada fácil, porque há ativos tóxicos que, na aparência, ou melhor, eu ia dizer na aparência, não parecem. Não se sabe, quer dizer, por natureza, são os tais que tiram partido da tal complexidade matemática e de variadíssimas complicações técnicas que qualquer pacato cidadão, a começar por muitos bancários, não percebe. Portanto, as pessoas tendem a acreditar naquilo que os funcionários bancários lhes dizem, é que aquilo vai ter uma taxa de rendimento de qualquer coisa muito melhor do que os depósitos. Normalmente essa taxa seria atingível se tudo corresse muito bem. O problema é que a probabilidade de tudo correr muito bem é praticamente zero. E se tudo correr mal, ou se pelo menos uma grande parte das coisas correrem mal, aquilo pode não render nada. E as pessoas acreditam, e aí é que está a grande diferença, que aquilo são depósitos. Os depósitos têm uma garantia. Ali perdem capital. Não perdem apenas a remuneração, perdem capital. E esse é que é um choque. E é um choque que compete à supervisão comportamental procurar evitar, e em todos os países ela está efetivamente a desenvolver-se e em Portugal também. Depois há outra coisa que tem a ver com o problema do risco e com o problema do capital. É que é preciso, de facto, desenvolver mais o mercado de capitais. Porque no mercado de capitais as pessoas investem sabendo que investem com risco. Nos bancos, quando depositam dinheiro, pensam que aquilo não tem risco. A única coisa em que jogam é na remuneração do depósito. E pensam que não tem risco. E agora verificou-se que tem risco, de facto.
O risco às tantas pode ser do contribuinte que tem que salvar aquilo, mas de qualquer maneira todos nós somos contribuintes, portanto o risco está sempre lá. Agora, o mercado de capitais de facto serve para fazer colocações de risco e depois fazer aplicações de risco. É importante, por exemplo, para poder desenvolver fontes de financiamento para o capital dos bancos, porque se as pessoas souberem que vão investir em capital e com risco, fazem através do mercado de capitais, que se for suficientemente desenvolvido e ganhar a confiança das pessoas. O problema é que o mercado de capitais em Portugal é tão pequenino e sempre foi tão pouco sólido e estável que ninguém confia nele. Aqui entra uma outra dimensão, que aliás está aqui no fim, que é a Europa. A Europa agora está a desenvolver o que eles chamam a União dos Mercados de Capitais. E, de facto, só haverá um mercado de capitais a sério na Europa quando eles se conseguirem integrar. O que não é fácil, porque depois cada país tem o seu, uns melhores do que outros, e todos querem um mercado de capitais para eles, com o costume. Portanto, isto tem evoluído e há de levar ainda uns anos até lá chegar, mas há uma atividade a sério nesta área que é efetivamente importante. E falando da Europa, a outra é a União Bancária. Aí já há coisas que foram postas em vigor, nomeadamente a supervisão centralizada no Banco Central foi um dos problemas iniciais da moeda única, foi a supervisão bancária ter ficado dependente exclusivamente dos países, de facto, com ainda por cima toda a interligação que os sistemas criaram entre si, isto ia dar mau resultado, como deu. Agora os bancos grandes de cada país estão sujeitos à supervisão do Banco Central Europeu, o que tem prós e contras, porque, por outro lado, o Banco Central Europeu não conhece os sistemas de cada país. Portanto, na realidade, o Banco Central Europeu coordena o sistema e gera o sistema, mas uma grande parte do trabalho de supervisão continua a ser feito no Banco Central Nacional, que é quem lida diretamente com os bancos. Portanto, essa parte está em vigor. A outra parte que está em vigor é o chamado sistema de resolução dos bancos, portanto, que no fundo leva a decidir quando é que um banco é salvo ou quando é resolvido. Resolvido basicamente significa que uma parte é dada por perdida e vai para o bad bank e depois a seguir terá que haver uma forma de o bad bank se desenvencilhar desses ativos e a parte boa do banco continuará a funcionar. E depois há aquilo que falta completar, que é o famoso sistema de garantia de depósitos a nível europeu. Aí, os países que têm os bancos fraquinhos e mais ou menos cheios de problemas, todos querem que se avance neste sentido. Os outros que estão a ver-se a pagar por isso, não querem. Bom, portanto, a solução, a forma de pôr a questão é simples. E a maneira de se resolver tem que ser com o reforço da supervisão e das regras a nível europeu, porque no fundo tem que se criar confiança entre os diferentes países e essa confiança ainda não existe. Portanto, aí, enquanto isto não for trabalhado, está a ser trabalhado a sério, mas exige ainda um esforço muito grande
que envolve muitos países, nomeadamente agora há um problema que é o mais complicado de todos, que é o da Itália, porque a Itália tem muitos bancos muito frágeis e é um país muito grande, portanto há realmente um prejuízo generalizado, é de facto muito pesado. Se fôssemos só nós e os gregos e tal, a coisa passava, mas a Itália não dá para passar. Portanto, veremos como é que isto anda, mas como digo, isto está a evoluir. E depois, eu tinha aqui antes deste o ponto da política económica ela própria. Como eu disse, os bancos foram culpados, se quisermos, de ter financiado a atividade económica no período de expansão desta maneira que não era, no fundo, sustentável, mas foram muito alimentados pela política económica, que ia no mesmo sentido. A política económica não procurou, por exemplo, preservar muito mais a competitividade da economia e a capacidade de reduzirmos o endividamento face ao exterior, pelo contrário, aproveitou. E, portanto, isso teve implicações, mas depois há outros fatores que nem sequer são da economia. Um deles, que para Portugal é sério, que é o da demografia. Nós temos a população a cair e temos a população a envelhecer. E, por outro lado, temos um sistema em que as pensões e a saúde são, em grande parte, responsabilidade do Estado. Ou seja, são responsabilidade dos ativos que pagam impostos, basicamente, e que quantos menos forem estes relativamente aos que já estão no sistema de pensões, maior peso isto envolve, e é um problema muito complicado. Por outro lado, há o problema do setor da saúde, que também sofre com o problema do envelhecimento e também com o problema das tecnologias. A saúde é cada vez melhor, mas é cada vez mais cara. Portanto, isto tem implicações sérias que não são estritamente económicas, são mais sociais, se quisermos, mas que acabam por ter um reflexo na economia, até em termos de confiança na própria economia. Depois há um problema da qualidade da informação. Como eu disse, uma das coisas onde nós falhamos muito e continuamos a estar muito longe daquilo que é necessário é o conhecimento da economia, de como é que ela funciona, de quais são os setores, como é que as empresas se inserem, como é que a microeconomia funciona. Nós temos muito pouca informação a esse respeito e muito pouco estudo e precisamos de melhorar muito isso. Portugal deve ser o único país desenvolvido que não tem um Instituto de Investigação Económica. E não tem um Instituto de Investigação Económica e também não tem dados para esse Instituto trabalhar. Porque as duas coisas funcionam em conjunto e isto é uma falha que precisa urgentemente de ser resolvida. Depois temos um problema de legislação e de sistema judicial. A legislação é má. É má, para não dizer que é péssima. Em geral, é complicada. Substituem-se coisas umas às outras, acumulam-se, etc. É extremamente difícil saber exatamente o que é que regulamenta o quê. Ficam buracos, no meio disto tudo, ficam buracos que são explorados. E, portanto, isto não facilita a vida de quem queira efetivamente investir cumprindo a lei e fazendo as coisas como deve ser. Também não facilita a vida dos tribunais, que, entretanto, também não ajudam, porque demoram imenso tempo a resolver, seja o que for, a nível de coisas que precisavam de ser resolvidas rapidamente.
e sofrem, evidentemente, também da qualidade da legislação. Portanto, isto é um problema muito abrangente. Quer dizer, não é para completar, no fundo, isto, quer dizer, a finança, ela própria, é abrangente e é essencial ao funcionamento da economia. Mas, depois isto desenvolve-se através de toda a economia e da própria sociedade, e para se corrigirem erros, sobretudo nós evoluímos muito depressa. Nós passamos muito rapidamente de um país bastante fechado, praticamente subdesenvolvido, para um país desenvolvido, completamente aberto, envolvido na economia, numa economia internacional que ela própria se abriu, e em tecnologias que estão a evoluir com uma rapidez excepcional. Portanto, esta evolução não é nada fácil de fazer e não se pode concentrar numa só área, e quando se concentra numa área tem que ter em conta as outras. Quer dizer, há aqui um problema de abrangência nas políticas e de interligação, de sermos capazes de perceber como é que umas coisas influenciam as outras, que muitas vezes se perde em troca de estarmos sempre a olhar para o PIB, que cada vez, diga-se de passagem, quer dizer menos. Porque o próprio PIB, ele próprio, devido à evolução da atividade económica, o PIB cada vez menos capta coisas muito importantes da qualidade de vida e do rendimento que se gera numa economia. E para já, acho que fico-me por aqui. Muito obrigado. As pistas foram imensas. Um dos organizadores pediu para que o que eu não avançasse com algumas questões devido ao adiantado da hora, mas sim que abrisse a discussão, portanto, à plateia. Claro? Ou seja, questões da vossa parte a colocar. Vá, coragem. Tenho uma pergunta para a senhora doutora Teodora Cardoso. Quando fala em problemas da legislação, que soluções é que aponta para resolver esse mesmo problema? Digam essa. Eu estava a perguntar, quando falou sobre o problema com a legislação, falou assim vagamente, gostava que desenvolvesse mais e que soluções é que aponta para esse problema? Que soluções? Sim. Se eu tivesse aqui as soluções, estávamos felizes. Ou pelo menos propostas. Como? Ou pelo menos propostas. Não, as propostas, bem, desde já, há uma que toda a gente faz há muito tempo: simplificação. Simplificação e consolidação da legislação. Começa-se a fazer, por exemplo, uma coisa mas ainda está muito no princípio. Se vocês pegarem em qualquer documento legislativo, lei, decreto-lei, não sei o quê, normalmente aquilo altera outras coisas que estão para trás e não encontram o texto completo, encontram a referência a que isto altera o artigo não sei quantos do decreto-lei não sei quantos. Portanto, tem que se buscar esse decreto-lei. Às vezes há decretos inteiros que só têm isto. Primeiro que se consiga compilar aquilo tudo, há depois umas empresas privadas que vendem este serviço caríssimo, mas que, enfim, a maioria das pessoas não tem, evidentemente, acesso. Bem, mas isto é, apesar de tudo, a parte fácil, porque se pode fazer. Mas depois, se compila, descobre-se que há contradições. Há coisas que num sítio apontam para um lado, no outro sítio apontam para o outro, que há aspectos que não são legislados ou que são legislados deficientemente, porque, no fim de contas, as leis são muito feitas ao sabor também
do tempo em que são feitas, quer dizer, nem se preocupam muito em ir ver o que é que aconteceu atrás, nem em ir ver qual é o conjunto legal em que se vão enquadrar. Isto é particularmente mau, por exemplo, na legislação fiscal. É muito difícil saber o que é que, efetivamente, é a legislação sobre qualquer imposto. Nós temos códigos do imposto, de rendimento, isto, aquilo. Mas depois, todos os anos, o Orçamento de Estado altera coisinhas nesses impostos. E não altera só a taxa, altera os mais variados detalhes. Para ter a legislação certinha e saber o que é em cada momento o imposto que é devido, é preciso recorrer a um advogado especializado em impostos. Isto, por exemplo, para investimento de uma nova empresa que não tem normalmente meios, ou se tem meios não está para os gastar, que é o caso das empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras, se tiverem que escolher entre investir num país onde têm um custo enorme a pagar impostos, a pagar a advogados fiscais, e um país que tem um sistema de legislação fiscal perfeitamente transparente e claro, opta pelo segundo. Para os portugueses, vão investindo aqui, vão aldrabando os impostos também conforme podem, o que normalmente depois também dá origem a outras alterações na legislação. Portanto, tudo isto cria um ambiente difícil para o desenvolvimento da atividade económica, em que as empresas não deviam ter que andar a pagar a advogados especializados em coisas, em minudências de impostos, para poderem investir em qualquer coisa. Deviam ter era que atender ao mercado para onde vão trabalhar e perceber o que é que se passa nesse mercado. Mas isto é verdadeiro para uma série de coisas de legislação que, pronto, cria dificuldade sempre ao investimento e ao desenvolvimento da atividade económica. Depois há a dúvida sobre os tribunais e sobre o tempo que os tribunais levam a resolver um problema de um contrato. Aí depois já perceber o contrato. Normalmente começa logo aí por ser difícil. Depois, o contrato é cumprido ou não é cumprido? Se não é cumprido, quem é que é responsável? Qual é a penalização que daí decorre, etc. Isto precisa de ser trabalhado rapidamente para as empresas poderem saber com o que é que contam, fizeram um contrato e sabem que, em princípio, vão receber o que está estipulado nesse contrato. E se não recebem, têm um horizonte relativamente curto para poderem fazê-lo. Quando o sistema judicial funciona com grandes demoras e grande incerteza nisto, mais uma vez é um fator que limita o investimento. Portanto, são coisas desta natureza e de muitas outras, mas isto é só para dar alguns exemplos. Muito obrigado. Boa tarde. Doutora, gostava de saber como é que vê o crescimento e, não sei se pode dizer assim, mas o domínio do Santander no sistema em Portugal, do Santander Tota. Se acha que há algum risco do facto de um sistema tão importante para a economia estar nas mãos, não quero usar esta expressão, mas acho que percebe, nas mãos de estrangeiros, ou se acha que a origem dos bancos que financiam a economia não é minimamente importante? Nem uma coisa nem outra. Vamos ao meio termo. Eu acho que entre termos um bom Santander e um mau qualquer coisa português, prefiro o bom Santander. Mas não devemos levar isto ao extremo. Quer dizer, de facto, um banco
Nacional tem a obrigação de, para já conhecer melhor o mercado nacional, por outro lado, de atender mais às prioridades da política económica nacional. Convém também que não atenda demais, porque quando se põe em problemas que já se puseram no passado, de os bancos, e vimos isso com o caso típico da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos entrou com grandes problemas por fazer demasiados favores ao Estado. Portanto, isso também não convém. E nesse sentido, mais uma vez, o Santander ganha. Mas não quer dizer que realmente pequenos investidores, pequenos, médios investidores não tenham provavelmente mais capacidade de ser financiados por um banco nacional do que por um banco estrangeiro, sobretudo se esse banco estrangeiro entrar em dificuldades. Se ele entrar em dificuldades, vai dar prioridade ao seu próprio país, provavelmente. Uma coisa que é vantajosa no caso da Espanha foi a Espanha que teve, como sabem, um grande problema no setor bancário, mas não foi nos bancos. Foi nas tais famosas cajas, que eram basicamente geridas pelas autonomias. Não eram geridas e não eram supervisionadas pelo Banco Central. A Espanha tinha tido um problema bancário sério nos anos 70 e o Banco de Espanha melhorou imenso a supervisão dos bancos sob a sua égide. E isso é que fez com que os bancos grandes, como o caso do Santander, mas não só, o BBVA e outros, são bancos que efetivamente se desenvolveram com muito maior solidez, mas também não têm isenta de problemas. Eu sou do Popular, que foi tomado pelo Santander. Portanto, tudo isto existe em todos os países e nós, efetivamente, devíamos, de alguma maneira, proteger os nossos bancos, mas a proteção significa em torná-los eficientes. Não é em dizer agora são do Estado e o Estado mete lá o dinheiro e agora façam o que o Estado quer. Olá, boa tarde. Gostaria de saber qual era a sua opinião sobre a criptomoeda, se acha que esta no futuro pode vir a substituir as moedas físicas. Devo dizer que não sei muito sobre isso, mas daquilo que tenho lido, enfim, de quem sabe, o que substitui não substitui, isso aí parece-me claro. E depois o que acontece é que aquilo é muito instável, quer dizer, há alturas em que cresce muito, depois decresce. Isso não é bem o que uma moeda deve ser. Uma moeda precisa de ser uma coisa em que a gente confie. E isso está integrado numa temática que é uma temática mais vasta das plataformas e dos mercados bifaciais, como se chama, que põem diretamente em contacto o consumidor e o produtor. Isso também se aplica sei lá, ao Google, às novas tecnologias, coisas dessa natureza. Está tudo a começar, ainda é muito difícil dizer o que é que vai acontecer daí. Provavelmente o que vai acontecer é aquilo que costuma acontecer nessas situações, começa por haver instabilidade, vai haver umas bolhas, vai finalmente haver alguma espécie de estabilização e de regulação, mas ainda estamos muito no princípio e enquanto o Google ou o Uber ou isso já funciona, eu acho que as criptomoedas estão mais atrasadas, mas pode ser uma opinião minha, não aposto completamente nisso. Uma última pergunta lá ao fundo. Pegando aqui o gancho do colega, falando ainda de tecnologias tipo blockchain, que permite, no caso,
o uso das criptomoedas, não é? Como é que a economia, o governo português tem encarado esse sistema econômico descentralizado? Por exemplo, esses não bancos, essas moedas digitais que não passam pelo controle de um banco central. Eu penso que não tem, mas também não tenho a certeza. Mas estou convencida que neste momento não há uma grande atividade da parte dos reguladores, digamos, em tentar fazer qualquer coisa nessa área. Estão atentos, certamente, mas não há, penso eu, nenhuma regulação específica sobre isso. Que, aliás, naturalmente seria quase impossível de pôr em prática, mas, mais uma vez, não aposto muito no meu conhecimento nessa matéria. Pronto, finalizávamos e, mais uma vez, os agradecimentos por parte da faculdade e da organização por parte dos estudantes à sua doutora Teodora Cardoso, que o esforço de sol, mas todos nós negociamos pelo seu valor intelectual da conversa que eu vou fazer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa presença, obrigado à doutora Teodora Cardoso pela participação na atividade. Como tem vindo a ser hábito, nós, no final de cada conferência, lançamos e anunciamos-vos o tema da próxima conferência. Vamos fazer o mesmo agora. Portanto, também o Dr. Luís Marques Mendes, para quem esteve presente a semana passada, lançou-nos o repto para fazermos uma atividade sobre a Europa. E, efetivamente, nós seguimos esse conselho por parte dele e vamos fazer uma atividade para a semana com o título O Projeto Europeu depois da Crise Económica. Convido-vos desde já a todos a participarem para a semana. Muito obrigado por terem vindo.